Bom, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre os principais crimes contra o patrimônio, vamos falar agora um pouco sobre o crime de extorsão mediante sequestro, previsto lá no artigo 159 do Código Penal. Lendo o caput do 159 do Código Penal, ele diz: sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. A pena é de reclusão de 8 a 15 anos para essa modalidade de extorsão mediante sequestro simples, tá? E o que significa sequestrar, pessoal? É cercear, privar de liberdade, tirar a liberdade daquela pessoa, isolar aquela pessoa, retê-la, tá? É um crime que, se o intuito da pessoa é apenas esse, de cercear a liberdade, privar a pessoa da liberdade, a gente vai ter um crime autônomo, que é o crime de sequestro lá do 148 do Código Penal. Então, quando a finalidade do agente é realmente insular a vítima, privar a vítima da liberdade, só isso está configurado o crime autônomo de sequestro. Quando ele utiliza do sequestro para outra finalidade, ou seja, para obter o resgate ou uma condição, ele vai estar praticando esse crime de extorsão mediante sequestro, tá? Se houver essa finalidade específica, que é a obtenção dessa vantagem patrimonial, aí vai se tornar essa modalidade de extorsão, tá? Bom, essa condição que a lei coloca é uma obrigação que vai se impor à vítima ou às vítimas, né, para que possa haver a libertação dessa pessoa que teve a liberdade cerceada, tá? É uma obrigação. Já o preço seria essa recompensa, né, o prêmio que vai proporcionar a libertação de alguém. É um crime doloso, tá? Não basta o dolo genérico, precisa que esteja presente o dolo específico, o elemento específico, subjetivo, que seria o intuito de obter para si ou para outra em qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Então, a finalidade do agente deve ser a obtenção de qualquer vantagem. Não é necessário que essa vantagem seja uma vantagem econômica, tá? Esse é o entendimento majoritário do STJ, tá aí o número do julgado para quem quiser dar uma lida a respeito disso. Então, não é necessário que seja uma vantagem econômica, tá? Seria qualquer condição ou qualquer vantagem, esse é o posicionamento majoritário. Vocês podem, quem for ler através da doutrina do Nutt, ele vai colocar lá o pensamento dele, que para ele essa condição deveria ser obrigatoriamente uma condição econômica. Repito, não é o entendimento majoritário, beleza? O objeto jurídico vai ser a tutela, é um crime complexo porque vai envolver vários bens jurídicos, tá? Vários objetos jurídicos. Tutela, o direito ao patrimônio, né? Já que o agente que pratica o crime de extorsão, ele vai atuar com essa finalidade econômica de obter essa vantagem. Também é um crime que tem o objeto jurídico, além do patrimônio, a liberdade individual, obviamente por conta do sequestro, né, da privação da liberdade, a integridade física e a vida, conforme nós vamos ver adiante, que são as modalidades qualificadas pelo resultado. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, assim como o sujeito passivo, tá? Inclusive, pode ser a própria pessoa que foi sequestrada, e como pode ser qualquer outra pessoa a quem se peça essa vantagem econômica. Então, eu posso sequestrar a pessoa X e exigir da pessoa Y uma vantagem, uma condição, preço por aquele resgate. O objeto material vai ser a pessoa que terá a sua liberdade cerceada, bem como aquela pessoa que teve a lesão ao seu patrimônio. Bom, esse delito, ele se consuma, respondendo aqui a pergunta, trata-se de crime formal ou material? Você tem que ver quando é o momento consumativo dele. Ele se consuma com a privação da liberdade da vítima, independentemente de o agente ter conseguido ou não a obtenção da vantagem que ele pretendia.
Então, é independentemente da prática do ato exigido, da obtenção daquela vantagem, o crime vai estar consumado a partir do momento em que a vítima tem a sua liberdade privada. Portanto, é um crime que não é necessário um resultado material. Portanto, não é um crime material, é um crime formal, certo? Eu coloquei para vocês uma menção da doutrina do NUT de 2020, que diz: o crime de extorsão mediante sequestro será consumado do mesmo modo, ainda que o agente, privando a liberdade da vítima com a intenção de pleitear resgate, não tenha tempo para fazê-lo, certo? Então, o agente ele não teve tempo de pedir aquele resgate, ele não teve tempo de chegar e exigir, ou por motivos alheios à vontade dele, ele não veio a receber aquela quantia que ele pediu como preço do resgate. Independentemente disso, o crime, por ser formal, ele já vai estar consumado. Então, tem aí a súmula, né, do STJ sobre o crime de extorsão, tanto aquela outra modalidade de extorsão do 158 que nós já estudamos, quanto essa, o recebimento da vantagem almejada é mero exaurimento, certo? Então, diferente também do outro crime de extorsão que nós estudamos, que tem 3 fases, aqui nós temos 2, tá? Primeira fase é a privação da liberdade da vítima, que é o que já vai fazer com que o crime esteja consumado. E a segunda fase seria o recebimento do resgate exigido, e aqui é mero exaurimento do crime, independentemente, repito, de ter ou não oferido aquela vantagem, o crime já está consumado a partir do momento em que alguém é privado da sua liberdade com essa finalidade de se obter uma vantagem. E aí, se admite tentativa? Sim, né? Embora seja um crime formal, a gente consegue fracionar o intercrimes. É um crime formal, mas é um crime plurissubsistente, né? A gente pode ter o intercrimes fracionado. Então, a gente ele pode ter entrado nos atos executórios para privar aquela vítima da liberdade, não ter conseguido essa privação por motivos alheios à sua vontade, certo? Dando continuidade, falando um pouco aqui sobre a classificação do crime de extorsão mediante sequestro, essa classificação vocês podem encontrar facilmente na doutrina que eu deixei a leitura, né, para vocês, tá? É um crime comum, é um crime formal, como a gente já falou, é um crime de forma livre, é um crime comissivo, é um crime plurissubsistente, é um crime unissubjetivo, ou seja, ele pode ser praticado por apenas uma pessoa, né? Não é um crime de concurso necessário, ele pode ser praticado por um só agente. E é crime hediondo, tá? O crime de extorsão mediante sequestro, em qualquer que seja a modalidade dele, é considerado crime hediondo, tá? Previsto hediondos, que é a Lei 8.072/90. Outra coisa aqui que é importante a gente mencionar são as modalidades qualificadas do parágrafo 1º, tá? O parágrafo 1º diz: se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, nós temos a qualificadora porque nós temos uma nova pena mínima e uma nova pena máxima, tá? Bom, eu não lembro se eu mencionei para vocês, é um crime doloso, já mencionei, falei da finalidade específica, só para ter certeza que eu não pulei nada, beleza. Figuras qualificadas também, todas dolosas, tá? Primeira parte que nós podemos analisar dessas modalidades qualificadas do parágrafo 1º seria essa de quando o sequestro, né, a privação da liberdade da vítima tiver um prazo superior a 24 horas. Aí o delito vai se tornar qualificado, porque a gente tem um maior perigo em abstrato, né, para a vida daquela pessoa, da saúde daquela pessoa que está sequestrada. Por isso que o legislador entende por punir mais severamente, trazendo uma pena mais alta, tá? Se o sequestrado for menor de 18 anos, a proteção ela sempre é maior, né, quando se trata de vítimas menores de 18 anos, porque por causa da questão dos abalos psicológicos, etc. Lembrando
que essa idade de 18 anos é a idade que a vítima tenha na época da prática da conduta, certo? Então, no momento do crime, certo? Da mesma forma, para o maior de 60 anos. O maior de 60 anos, essa pena ela vai ser maior também por causa da menor resistência que essa pessoa pode oferecer enquanto vítima. Então, mais uma vez, a data a ser considerada é a data da prática da conduta, da privação da liberdade. Essa privação da liberdade, ela tem um aspecto de crime permanente. Então, a pessoa foi sequestrada com 59 anos, tá? Para que o agente peça o resgate. E no dia seguinte, ela completou 60 anos. Naquele dia seguinte, o cativeiro foi descoberto, etc., e a pessoa foi posta em liberdade. Mas ela esteve ainda com a sua liberdade privada quando completou os 70 anos de idade. Então, considera-se, sim, essa modalidade qualificada, porque na data que a conduta, que o crime ainda estava acontecendo, por ser uma conduta permanente, a vítima estava com 60 anos de idade. E outra coisa é o crime ser cometido pelo que a lei ainda coloca aqui no artigo 59, bando ou quadrilha. Hoje, né, não existe mais essa nomenclatura, né, de crime de bando ou quadrilha. Na verdade, a gente tem o crime de associação criminosa, que é previsto lá no artigo 288 do Código Penal, que é um crime de perigo, né? Ou seja, o fato das pessoas se associarem para a prática de qualquer conduta já configura um crime autônomo de associação criminosa. Então, quem quiser dar uma pesquisada a respeito desse crime de associação criminosa, que é o crime que nós ainda vamos estudar mais adiante, responda a pergunta que eu coloquei a seguir. É possível haver o concurso material entre o crime de associação criminosa, que é um crime autônomo, e o crime de extorsão mediante sequestro qualificado por associação criminosa? É possível ou nós teríamos aí um bis in idem? Beleza? Gostaria que vocês, quem quiser, faça essa pesquisa e poste lá no fórum para nós debatermos, tá? O que mais? As outras modalidades qualificadas, né, que são qualificadas pelo resultado. Se o fato resultar lesão corporal grave, a pena já vai ser maior ainda, vai ser de 16 a 24 anos. E se resultar morte, a gente vai ter uma pena de reclusão, também ainda maior, uma das maiores que nós temos no nosso sistema jurídico penal. Ela é de 24 a 30 anos, certo? Então, aqui nós temos um crime, dois tipos de qualificadoras, por que elas qualificam o crime? Por causa do resultado, qualificado pelo resultado, certo? Cuidado que, no caso de resulta morte, nós temos que do fato resulte morte. Como assim, professor? Qualquer intercorrência referente ao sequestro, podendo ocorrer em qualquer momento e podendo referir-se à vítima que teve a sua liberdade, podendo referir-se apenas à vítima que teve a sua privação de liberdade, né, de locomoção. Então, se resultar a morte da pessoa, tá, que foi sequestrada, nós temos aí a qualificadora do crime de extorsão mediante sequestro, certo? E, no caso, a lesão corporal de natureza leve, ela fica absorvida pela conduta do sequestro. Como vocês podem ver aí, o parágrafo 2º, ele fala quando resulta lesão corporal de natureza grave, certo? Então, tem que ser uma lesão de natureza grave, mais uma vez, resultante do fato, certo? E essa lesão corporal grave, ou esse resultado morte, ele tanto pode vir a título de culpa, como pode vir a título de dolo, certo? Podemos falar aqui no pré-ter-doloso, né? Então, tanto esse resultado lesão corporal grave, quanto esse resultado morte, pode vir a título de culpa, como pode vir a título de dolo de dolo do agente, certo? Sobre a delação premiada, pessoal. Sobre a delação premiada, tá lá no parágrafo 4º do 159, diz: se o crime é cometido em concurso,
concurso de agentes, o concorrente que denunciar a autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Então, nós temos aqui uma causa de diminuição de pena, não é uma privilegiadora, é uma causa de diminuição de pena, uma minorante, tá? Temos uma fração de pena a ser reduzida aí. E o entendimento majoritário é que só vai receber esse benefício de ter essa pena reduzida o delator que conseguir, com as suas informações, efetivamente a libertação da vítima, certo? Nesse sentido, eu coloquei para vocês um julgado do TRF da 2ª Região, que ele fala: tendo os réus fornecido à polícia dados fundamentais relativos às pessoas que haviam contratado para transportar a droga, como nomes, endereço, número de telefone, que propiciou a identificação de alguns dos integrantes da quadrilha, resta caracterizada a chamada delação premiada, devendo os réus ser beneficiados com a causa especial de diminuição de pena. Então, mais uma vez, eu coloco aí para vocês: é necessário que o crime tenha sido praticado em concurso de autores, né, pelo menos 2 pessoas, para poder a gente falar em concurso ou em concorrente, né, que denunciar a autoridade. Então, pode ser o autor, como pode ser o partícipe, né, que venha se beneficiar desse instituto da delação premiada, beleza? E para produzir essa redução da pena do réu, é necessário, portanto, que ocorra a libertação da pessoa sequestrada. Se não ocorrer essa libertação da pessoa sequestrada em razão dessas informações prestadas à autoridade, não existe a aplicação do prêmio, certo? Pela delação. Beleza? Então, se a libertação dessa pessoa for conseguida por outros meios, sem o uso da informação que seja prestada pelo delator, não se aplica essa redução de pena, ok? Então, fica aí as informações para vocês a respeito desse crime de extorsão mediante sequestro. Qualquer dúvida, nós nos encontramos no fórum, nos encontramos no Zoom, tá? Um abraço, pessoal. Bons estudos.